Olá, campeão, olá, campeão. Hoje estamos iniciando o podcast Lições de Gigantes. E a gente não poderia deixar de não trazer um gigante para esse novo momento que a gente está começando. Ele é sócio da M7 Investimentos, assessor XP, olha só, top 10 do Brasil, em 2023, 2024. Ele é vencedor do primeiro prêmio, do Prêmio Educação Financeira Transforma 2023, âncora do programa Inovação e Negócios da SBT TV e Band News FM, no qual eu já tive várias oportunidades de estar lá com meu amigo. E hoje nós estamos trocando os papéis. Ao invés de eu ser entrevistado, hoje eu vou ter a honra de entrevistar esse meu grande amigo, que é especialista em mercado financeiro e educação financeira, Daniel Demetrio. Eduardinho, eu tô encabulado. Boa tarde a todos. Galera aqui, parabéns pelo belíssimo estúdio. Boa tarde a você, meu amigo. Tô até encabulado. Fiquei sabendo aqui agora que eu tô Inaugurando aqui inaugurando a o primeira podcast. edição aqui, o nosso podcast Lição de Gigantes. E tô muito honrado com o seu convite, amigo. É sempre um prazer estar aqui com você, bater papo com você, te falar um pouquinho da vida, do cenário econômico, Obrigado. micro, macro. É isso aí. Prazer estar contigo, Eduardo. Prazer Prazer. mesmo. Bom, gente, o Daniel é um grande especialista, um grande amigo e um dos assessores mais importantes hoje, de assessores financeiros do país. E a gente tem a honra de tê-lo como amigo e tê-lo aqui como convidado, iniciando esse podcast. A M7 Investimentos, no qual ele toca com os seus sócios, com o Nizabrinho e com os outros sócios, foi criado em 2008 aqui em Fortaleza, no Ceará. É uma empresa que tem o registro na CVM como assessoria de investimentos e é credenciada a XP Investimentos desde 2015. Inicialmente, ela foi focada na distribuição de cotas de fundos de investimento, depois ampliou a oferta para vários produtos financeiros. E o grande propósito da M7 é compreender as necessidades individuais dos clientes e oferecer investimentos alinhados no seu perfil e objetivos. Diferencial, acesso a uma ampla gama de produtos financeiros e da plataforma XP também. Daniel, como é que está a M7? Como é que foi esse primeiro trimestre? Quais são as perspectivas financeiras? Você que está constantemente lá em São Paulo, talvez quinzenalmente ou semanalmente lá na Faria Lima, quais são as perspectivas? O que é que os especialistas financeiros estão dizendo sobre esse momento econômico do nosso país? Eduardo, a M7 é uma empresa assim, que ela tem quase 30 anos de existência, né? Foi fundada há quase 30 anos. E a gente nós temos várias verticais de negócios na área financeira, né? Então a gente tem uma vertical de crédito, né? Que são fundos, nós somos gestores de fundos de crédito, FDICs, CVM. A gente tem uma vertical de investimentos que é vinculada à XP, como você bem falou. A gente tem uma vertical de seguros, né, e consórcios, né, vertical nova, que a gente está muito animado com ela. E nós temos uma plataforma de educação financeira, que é a nossa paixão, né, nosso grande propósito de vida aí, é disseminar educação financeira para melhorar a vida das pessoas, para que as pessoas tenham uma relação saudável com o seu dinheiro. É uma fonte de preocupação e inquietação muito grande, todas as questões relacionadas ao dinheiro, né? A gente pode falar disso mais na frente. Com certeza. E a gente tem uma novíssima plataforma que está sendo divulgada para o mercado exatamente, né, nesses dias, que é com sede em São Paulo, é um escritório nosso em São Paulo, que vai atuar na área de investment banking, bancos de investimento, dando acesso a pessoas jurídicas, empresas ao mercado de capitais, né? Legal. E também com operações estruturadas, Vai ser ainda esse fu- ano, Daniel? já foi lançada, Já foi Eduardo. lançado. Nós nos associamos com três profissionais super seniors, né? O Friso, o Yuri e o Ricardo. Legal. São três profissionais super seniors, antigos do mercado financeiro. O Yuri comandou o IB do Santander fora do país, foi também, né, comandou o IB aqui do Banco BV muitos anos, passou um sabático fora e na África, foi fazer uma escola junto com a ONG no interior do Quênia. Coisa linda o projeto dele. E eles se associaram a gente, né, que é a M7 São Paulo, IB, e focado em operações para empresas
né, acesso ao mercado de capitais, como eu falei, e operações estruturadas de um modo geral. Certo. Mas essas verticais, Eduardo, o nosso grande objetivo, o nosso grande desafio, na verdade, é que essas verticais atuem em conjunto, de forma integrada, certo? Oferecendo uma solução mais Para que a completa. experiência do cliente seja cada vez melhor, né? Excelente. Então, isso é um pouco do nosso modelo de negócio, com muita tecnologia. A gente tem uma mesa de tecnologia bem robusta, com um CTO, são 12 pessoas lá na mesa, e a gente acredita muito e investe muito em dados. Cenário muito desafiador, né? Que é o seu tema aí, Eduardinho. Cenário muito desafiador, né? Cenário de juro alto. A gente deve estar mais ou menos no pico dessa subida e desse incremento de juros. Hoje a gente está com 14,25, né? A expectativa é que chegue aí 15, um pouquinho mais, né? E Que aí seria o limite, né, seria Daniel? o limite, Eduardo. Assim, o mercado entende que o limite dessa escalada de juros, né, seja nessa faixa de 15, 15 e pouco, né? Alguns mais pessimistas acham que pode ir mais para 15, alguns menos pessimistas acham que fica em 15, mas o mercado, de um modo geral, Sinaliza para. sinaliza para em torno de 15, né? E juro alto, Eduardo, é muito ruim, né? Você sabe Muito disso, ruim. mais que ninguém, juro alto é muito ruim, porque inibe investimento, inibe consumo, diminui a atividade econômica. E por incrível que pareça, a gente estava aqui conversando em off, né? Isso. A gente ainda tem no país, de um modo geral, né? De um modo geral, você ainda tem uma atividade econômica crescente no país, né? Aham. Alta, o que ocasiona uma certa pressão ainda no preço dos bens e dos serviços. Por isso que esse juro está ainda subindo, né? No final dessa curva de subida, para que contenha essa pressão inflacionária. Então, esse é o cenário, né? Muito, muito desafiador, né? E a gente tem que se reinventar aí todo dia, né? Nessa, como você muito bem, né, Eduardo, assim, denomina, de a nova economia, né? É verdade. Entendeu? Então, isso é um pouco da M7 e desse cenário aí de juro muito alto. Legal. A gente sempre gosta, Daniel, de resgatar um pouco da história para quem está nos assistindo, a gente entender um pouco do empreendimento, como nasceu a ideia do empreendimento. Como é que nasceu essa visão da M7? Qual foi o propósito inicial quando você fundou, foi cofundador da M7? Rapaz, eu estava esperando aqui um momento, Eduardo. Estava aqui esperando o momento para poder falar uma coisa que você está dando agora a oportunidade para me falar. Você está falando história, né? E eu sempre falo isso, já lhe disse diversas vezes isso. Já disse para o Arthur Lídio, já disse para o Guilherme Pequeno, já disse para o Dudu Hamden, já disse para os seus sócios todos, né? Já disse para você no ar, lá no meu programa, nas várias vezes que você foi dar aula para gente lá no meu programa, que algum êxito, Eduardo, que a M7 tenha hoje é muito por causa da Gomes de Matos. Só, isso é porque o Daniel é muito amigo Não é nosso, viu? verdade. Não, sou muito amigo, mas realmente o plano estratégico que nós fizemos, eita, Eduardo, há muitos anos, 15 anos, mais de 10, Mais de 10 anos, com mais de certeza. 10, mais de 10. O plano estratégico que nós fizemos com a Gomes de Matos realmente sedimentou, tá certo, a nossa caminhada, né? E hoje a gente está com mais de 100 colaboradores, né? 110 colaboradores. Legal. Então, queria deixar isso muito claro, que a gente tem que sempre exercer a coisa da gratidão, certo? Obrigado, E obrigado, além do Daniel. trabalho bem feito, a forma que foi feita. Cultura de amizade, de parceria, né, segundo a tese aqui da Gomes de Matos, o sucesso da Gomes de Matos é o sucesso do cliente da Gomes de É Matos, isso né? aí. É isso. Então a gente fica muito feliz com o sucesso de vocês. Eduardo, a gente só pensa uma coisa na vida quando a gente estrutura algum modelo de negócio, Eduardo. Assim, e isso é muito forte na nossa cultura. A gente só pensa na experiência do cliente, tá? Cliente no centro do negócio. É muito fácil você desfocar do cliente. É verdade. É muito fácil, principalmente em períodos de crescimento. Isso. Quando a empresa vai crescendo, ela vai se distanciando, né, Daniel? Não É é? incrível, Porque incrível. quando você vai crescendo, você começa a ter que focar Na na complexidade complexidade que dessa o negócio vai expansão. gerando, né? Aí eu estou falando de produtos, eu estou falando
essas verticais, é muito bonito de falar, né? É Mas é verdade. 3 leões por dia aí que você tem que matar, né? Então, é muito fácil desfocar do cliente. A nossa área de atuação é a área financeira, né? É a área que a gente tem muito conforto, gosta e grandes investidores sempre acreditaram na gente desde o começo. Então, a gente muito colado nesses investidores, é um modelo que você conhece bem lá de trás. Aham. A presença deles na nossa holding, né, fez com que a gente se preparasse mais. Porque às vezes o negócio é só seu, você pode em algum momento entrar numa zona de conforto. Mas quando você tem que prestar contas para alguém, né? Não Isso é? exige algo, principalmente pessoas preparadas, né? E pessoas preparadas, pessoas Com experiência, sócias e fundadoras de grandes grupos econômicos. econômicos. Então, querendo ou não, você tem que se colocar na régua de governança deles, né? Isso, exato. Então, isso é muito forte, a presença dessas pessoas no nosso conselho, né? Assim, nunca nos tirou da zona de desconforto, no bom sentido, para que a gente Tá. crescesse mais. Então, o que mais nos move, todas as... Desculpa, Daniel, essa é boa, hein? Zona de desconforto. Desconforto, Porque o pessoal fala muito na zona de conforto. E hoje todo mundo chama para essa zona de conforto, né? Mas é importante é que você colocou zona de desconforto. Isso é que é importante. Eduardo, nós somos seres humanos, né? A minha vida melhorou muito depois que eu percebi que ali na sua frente não é um cliente, não é um fornecedor, não é um consultor de alto nível. Ali você está lidando, não é um colaborador, não é um sócio, são pessoas. Pessoas. Pessoas que têm um coração, que têm uma ansiedade, que têm Seus sonhos, né? preocupações, seus sonhos, né, seus objetivos. E é muito normal, em se tratando de pessoas, que em algum momento dessa caminhada de vida no mundo dos negócios, digamos assim, você entra numa zona de conforto. Né? Porque, querendo ou não, você tem na vida alguns êxitos, alguns sucessos, muitos insucessos, volta para trás para dar o espaço Verdade. na frente. Então, não é difícil pressupormos a presença de uma zona de conforto em algum momento da vida. A gente é ser humano, isso é um problema. A zona de conforto é um problema, que ela freia o seu desenvolvimento e, consequentemente, o desenvolvimento do seu negócio. Então, o que nos move, todas essas verticais, não é para dizer que tem muita vertical, sabe? Não é nada disso. É porque o mercado está muito qualificado, é um mercado muito concorrido, com muita gente boa, amiga, competente. O sistema financeiro do O Brasil é um sistema dos melhores do mundo, financeiro né? dos melhores do mundo é um case, É um né, case mundial, mundial. né, de boa governança, boa gestão, né, Banco Central, CVM, órgãos reguladores, Dores. SUSEP, no caso de seguros. Então, como a gente está dentro desse mercado, você naturalmente é puxado sempre para cima, né? Então, então todas essas verticais, Eduardo, tudo que nos move é exatamente para você ter você conceder para o seu cliente uma experiência sempre melhor. Esse é o ponto. Porque é fácil desfocar do cliente. Muita gente foca em produto, Verdade. foca em expansão de recursos humanos, e às vezes você esquece do cliente. Parece óbvio, né? É. Mas não é. É verdade. Tanto assim que o pequeno empreendedor, quando a gente chama, ele está com a barriga do balcão, né? Ele está no atendimento direto ali com o cliente, vivendo de cliente. Mas à medida que a empresa vai crescendo, ele vai se distanciando desse contato com o cliente, vai perdendo um pouco desse contato e vai iniciando mais um processo muito mais da porta para dentro da empresa do que da porta para fora. Ele começa a viver muito mais a burocracia, o administrativo, o financeiro e outras coisas que exigem também atenção, mas que ele não pode perder essa atenção interna. Falando sobre isso, Daniel, da porta para fora, como um assessor de investimentos, como você é conhecido nacionalmente aí, um dos melhores investidores do Brasil, na construção desse seguro financeiro mais seguro para as pessoas, né? Porque a gente, como você colocou, todas as pessoas têm uma ansiedade muito grande. E um dos pontos que geram muita essa ansiedade é justamente essa segurança financeira à medida que as pessoas vão envelhecendo. Como um assessor financeiro pode contribuir, pode ajudar para que essa pessoa tenha um futuro financeiro muito mais tranquilo? Pergunta incrível, Eduardo. Isso, eu acho que essa pergunta resume muito o que eu, como executivo, penso da vida de negócio, né? Vamos lá. O que eu vou dizer aqui, Eduardo, é em tese, tá Tá. certo? Claro que você tem aí um nicho que não pensa assim, mas você falando em tese, eu vejo que os assessores, eles têm o primeiro grande desafio, que é exatamente esse que você falou aí.
É aquela coisa da consultoria básica, né? Você tem um modelo de negócio, uma empreitada na sua vida de trabalho. Se não der certo, não deu certo. Se der certo, é porque você teve êxito, você teve sucesso. A partir daquele momento, você vai ter que adquirir uma habilidade, como você falou agora há pouco, que não é. Os motivos que levaram para o sucesso até ali, certamente não serão os mesmos que o levarão ao sucesso no futuro, né? Porque, como você muito bem falou agora, é o empreendedor, ele vai ter que ter uma habilidade de gestão de pessoas, ele vai ter uma habilidade de orçamento, e às vezes o empreendedor ele não sabe disso e assim é na nossa vida financeira. A solução para isso são sócios, né? Pessoas com características diferentes das suas, que possam, com a mesma cultura, claro, com o mesmo Sim, objetivo, com os mesmos respeito, valores, com né? os mesmos valores, né, para poder minimizar o risco dessa gestão aí. Mas eu noto o assessor, Eduardo, muitas vezes preocupado com o produto. O assessor, quando ele atende um cliente, é muito comum observar que o assessor foca no produto. Ele fica O que é que eu ali, tenho para o que é que oferecer eu para tenho vender? para oferecer, né? E é uma relação muitas vezes pouco humanizada, né? Tá. Assim, como é que está o pensamento daquele cliente em relação ao futuro? Será que aquele cliente ele tem uma organização patrimonial, sucessória, bem estabelecida? Este olhar para o futuro, né? Será que ele está ciente desse cenário econômico? Será que ele está ciente de eventuais riscos envolvidos? É, eu aconselho muito que as pessoas estudem psicologia. Certo. Você não precisa ser né, um expert no assunto, Tá. mas é você, de 2002 para cá, você tem 3 prêmios Nobel de Economia destinados para estudos relacionados à psicologia financeira, né? Então você tem livros diversos aí, né, sobre isso. Então eu acho, Eduardo, que é uma humanização do atendimento, focar menos em produto. O produto não tem valor. O, o produto, no final do dia, ok, acaba sendo um investimento em algum lugar de acordo com o perfil, mas essa jornada ela é muito mais ampla. Entender um pouco essa alma humana, Essa né? jornada é muito mais ampla, é a alma humana, é um atendimento 360, é ouvir, né? Então, assim, tudo isso parece ser muito óbvio, mas é o que de fato o cliente valoriza, Legal, né? Então a gente acredita muito nisso. legal. Estamos conversando aqui com um dos melhores assessores de investimentos do Brasil, Daniel Demetrio, e ele ganhou, foi vencedor do prêmio Educação Financeira que Transforma. Qual a importância dessa educação financeira no Brasil hoje, Daniel, de um modo geral, para todas as pessoas? Rapaz, Eduardo, aí é o meu xodó. Agora você tocou no meu ponto fraco. Você tocou no meu ponto fraco. Eduardo, isso é um dado, né? É um dado disponível aí em diversas fontes, que a principal preocupação, Eduardo, a principal fonte de inquietação das pessoas é com questões relacionadas ao dinheiro. Falando aqui no Brasil, por exemplo, a relação do brasileiro com o seu dinheiro é péssima, né? Tanto assim que nós temos uma quantidade de pessoas enorme endividadas, né, Daniel? Eduardo, você tem, vamos lá, qual é o recall do brasileiro com o seu dinheiro? E aqui eu não estou falando de educação financeira, Eduardo, no que diz respeito a produto. Tá. Fundos, renda variável, renda fixa, mercado de derivativo, não estou falando isso. Quando eu falo de educação financeira, é uma coisa da psicologia mesmo, da relação das pessoas com o seu dinheiro. O que é que isso envolve? Mais de 80% das pessoas acha que o dinheiro pode acabar com amizade, com família, né? É, vamos lá, Freud. Tem uma parte do estudo de Freud, que é o pai da psicanálise, Sim. que ele faz uma analogia do dinheiro, Eduardo, com fezes. Tá lá, né? É, menos de 3% da população, Eduardo, não tem conhecimento do que são juros compostos. Não sabe a riqueza dos juros Não compostos, sabe né? o que são juros, assim, juros compostos. Que é uma das maravilhas do mundo. Eduardo, tem um dado, mais de 70% dos alunos saem do ensino médio sem saber matemática.
ele sabe que o x mais 10, ou que o x mais 10, que o x mais 9 é igual a 10. X é 1. Isso ele sabe. Mas eu digo o raciocínio lógico, isso é fonte de pesquisa. Aham. Quase 90% dos brasileiros, Eduardo, afirmam que tem dificuldade e ansiedade financeira, né? Isso não envolve, Eduardinho, ter dinheiro ou não ter dinheiro, ser rico ou ser pobre. É uma, tanto faz, assim, não é isso, não é Não disso é que se trata. peculiar das Não é, classes não é peculiar menos de classe. favorecidas, Não é, que não têm é. o menor poder aquisitivo. Eduardo, pega isso que eu estou te dizendo, pega isso que eu estou te dizendo e leva para um pai de família, para uma mãe de família, para essa persona, né, digamos assim, lá na ponta, nos lares brasileiros. Eduardo, violência doméstica, suicídio, depressão, tá certo? Esse assunto é seríssimo, São Edson. todos reflexos dessa má educação financeira. Ah, Inclusive, saiu uma pesquisa agora, né, Daniel? Dizendo quais são as maiores preocupações do brasileiro. E a preocupação, por exemplo, com segurança pública, com corrupção, com uma série de outros fatores, hoje já estão em segundo, terceiro, quarto plano, e a principal delas é justamente com a remuneração financeira deles. Eduardo, isso é seríssimo, né? Então, assim, e você tem um tabu, né, de um modo geral, você não fala em casa sobre dinheiro. Você fala de futebol, de lazer, de esporte, você fala do seu Já tem trabalho. aquela máxima, ó, mesa de jantar, mesa do almoço, não é hora de falar em dinheiro. É isso, entendeu? Então, o dinheiro realmente tem uma mácula muito grande, né, psicológica, e para você tirar isso, o dinheiro é a fonte, é a remuneração do nosso trabalho, é a valorização. Faz parte do nosso dia a dia. Pelo amor de Deus, é o que nos propicia a gente comer, a gente ter acesso a lazer, Realizar os nossos sonhos, é uma dar coisa que qualidade de vida realiza às nossos pessoas. sonhos, ter uma casa, ter um meio de transporte. Então, isso é muito nobre. Claro. Então, Eduardo, a gente tem isso posto, nós somos muito sensíveis com relação a isso, né? Hoje, quem menos toca nisso lá na empresa sou eu tenho um grupo que faz isso já sozinho. E a gente tem uma plataforma digital de disseminação de educação financeira, que é o M7 Educa, né? E a gente foi reconhecido, né, pelo Instituto XP, que é o maior incentivador de educação financeira do Brasil, Aham. Que né? devia ser uma coisa que começasse na escola, né, É Daniel? isso. Lá no primário deveria começar com a educação Hoje financeira. você já tem alguma coisa de educação financeira obrigatória nas escolas, né, na grade das escolas privadas. Você Aham. já tem. Já é um avanço, Eduardo, sem dúvida alguma, mas é algo muito pequeno, né? E aí, Eduardinho, o Instituto XP reconheceu esse. Foi lá no Instituto Tomiotaki, lá em São Aham. Lá em São Paulo, Paulo. um evento de educação, com um Oscar né, nacional, e a gente foi reconhecido como o melhor projeto de Parabéns, meu amigo. disseminação de educação financeira do Brasil dentro do ecossistema da XP, tá? Que são quase 20 mil assessores, empresas e tal. Né? Então isso, Eduardo, talvez tenha sido um dos momentos mais incríveis da minha vida, Legal. Parabéns. porque realmente é um propósito, é uma missão que a gente tem, e o M7 Educa está totalmente dentro da nossa operação hoje, Legal. para melhorar a experiência do nosso cliente. Legal. Daniel, inovação em negócios. Está com quantos anos já? Quase 5, Eduardo. 5 anos. Um É, programa campeão, vencedor, que entrevista grandes personalidades legal. aqui, empresariais, políticas, né, da ciência. Fantástico, e já tive a honra de estar lá. Como você utiliza esse canal que você tem, né, que tem uma abrangência e uma audiência muito grande, para disseminar tudo isso, para contribuir para que as pessoas mudem esse mindset com relação a financeiro, porque eu acho que tudo começa com um mindset financeiro, né? Se você não muda o mindset das pessoas, as pessoas começam, não tem esse sucesso financeiro, não tem a possibilidade de ter uma vida plena, porque não tem sucesso financeiro. Como é que você utiliza inovação em negócios para contribuir aí com essa sua missão? Legal. Eduardo, eu encaro o nosso programa lá no Sistema Jangadeiro de Comunicação, né, que é SBT, TV e Band News FM, mídias sociais,
eu encaro exatamente como um braço desse projeto que eu citei há pouco, que é o M7 Educa, Certo. né? Porque acaba sendo uma oferta de conteúdo, né? Que não é feita por mim, é feita sempre pelo convidado. Eu procuro assumir uma posição muito passiva, né, no meu programa. Eu talvez tenha um mérito que eu estudo muito pauta, eu me dedico muita pauta para conduzir bem e otimizar aquela oferta do conteúdo. Aham. Mas Isso é verdade, isso é esse, verdade. esse conteúdo é dito pelo convidado, isso é muito claro. Mas o programa é um braço do M7 Educa, né? Que o M7 Educa, ele tem esse meu programa, que eu ancoro lá, né, semanalmente. Eu tenho uma plataforma de educação financeira digital e a gente faz também muitos eventos anuais, né? Vários eventos, de grande porte, pequeno e médio porte. Então, acaba sendo tudo oferta de conteúdo, tá certo? De qualidade, fidedigno, né? Atuando em diversos nichos. O Inovação em Negócios pega, como é mídia tradicional, né? É uma rede de arrasto que pega muita gente, isso é muito legal, né? Eventos, a gente faz eventos nichados, né? E a educação financeira, a gente dá acesso à nossa plataforma, atinge cerca de 200, 250 mil pessoas por ano. Então, o nosso programa lá na Jangadeiro é exatamente um braço do M7 Educa, Legal. que é o apego pela informação de qualidade, entendeu? Que a gente acha que a informação, Eduardo, e a educação liberta, né? Com certeza. Permite que as pessoas possam atingir os seus sonhos, Cresçam, né? cresçam, isso é um propósito muito grande nosso. Legal. Nós estamos vivendo, Daniel, agora um momento desde o final dos anos 90, né, do século passado, que a tecnologia veio na nossa vida. E agora nós estamos vivendo um boom, que é justamente talvez a próxima internet, né? Como o mundo mudou com a internet, talvez nós estamos vivendo alguma tecnologia agora que está mudando o mundo novamente, que é a inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial tem que contribuído para essa educação financeira, para que as pessoas possam ter melhores investimentos, ou seja, como é que ela está impactando toda essa área de mercado financeiro? Eduardo, esse assunto é um assunto extremamente importante, né? Porque é um fenômeno que já vem acontecendo há muitos anos, há alguns anos, mas principalmente da pandemia para cá, né, de 2020, 2021 para cá, é impressionante como a tecnologia está cada vez mais presente na nossa rotina, no nosso cotidiano, tá? E é impressionante como a tecnologia, eu percebo como foi alterada, Eduardo, a relação entre os entes econômicos, né? Então, assim, o modo que as pessoas se relacionam está completamente diferente. E aqui não tem nenhum julgamento de valor, se é Claro, melhor, se é pior. Mas a forma que as pessoas se relacionam é completamente diferente de outrora, com né? certeza. Pela presença da tecnologia. E isso é muito recente, isso é muito novo. E a gente não tem ainda um fato histórico definido para a gente fazer estudos e, né, enfim, porque até o crescimento da tecnologia tá sendo assim gigantesco. A inteligência artificial é talvez o maior exemplo disso, né? Eu ontem estava eu ontem estava conversando com um mentorando meu assim que faz INSPER. Ele falou que ele usa a sala de aula, né, para tirar dúvida. Ele disse que ele estuda e conversa com o chat GPT. Entendi. Então, assim, olha o que é que essa nova Você geração, tá... ele está no INSPER faz um ano, 6 meses, um ano, acho que é segundo semestre, enfim. Então, olha como é que as coisas estão mudando, né? É, e eu acho isso uma coisa maravilhosa, uma coisa maravilhosa. Eu tenho muito orgulho das minhas pautas. Eu Aham. faço com muito esmero lá pro meu programa, né, sábado, me dedico. E em 5 anos de programa, Eduardo, isso nunca tinha acontecido, nunca, porque eu me programo, né, e faço. Viajo muito, faço no avião, beleza. Mas eu não tive tempo de fazer uma pauta de um programa específico, agora há um mês e meio atrás.
O chat GPT fez a pauta melhor do que eu, em 1 segundo, né? E eu não acho que isso seja um problema, Uhum. porque quem comanda essa relação é o ser humano. Porque se você comandar o IA errado, É o vai prompt que você sair uma coloca, coisa né? errada. É o prompt que você coloca lá, né? Exatamente. É saber Você que promptar. dá o direcionamento. E aí, Eduardo, você ganha muito tempo para você fazer outras coisas. Exatamente. Então, eu não acho isso um problema, um risco. Eu acho que isso tira muitas pessoas de uma zona de conforto, né? Que é o que a gente falou aqui há Isso. pouco, Exato. e concede para as pessoas e para as organizações o que elas mais precisam, que é É, incrementar a sua produtividade. Ou seja, exatamente. que é fazer a mesma coisa que você faz no espaço de tempo menor, você fazer outras coisas. Verdade. E só para terminar esse ponto de tecnologia, eu acho que tem um gargalo muito grande aí, que é um problema muito sério, Eduardo. Eu não vejo as pessoas preparadas, pessoas até de nível empresarial alto, executivos, comerciais, Intelectual. intelectual. Eu não vejo as pessoas preparadas para lidar com isso, por 2 motivos. Cultura. Poxa, isso aqui deu certo até hoje, Vai continuar dando. vai continuar dando, por que eu vou mudar? Risco alto aí, risco Altíssimo. altíssimo aí, né? Então, cultura, e as pessoas tendem a renegar o novo, tá? E a segunda coisa é preparo mesmo, preparo educacional mesmo para lidar com a ferramenta, né? Então as pessoas têm um problema de cultura aí, não quer, e tem um problema também de até uso disso, de algumas ferramentas que envolvem tecnologia. Então, talvez um trabalho na ponta de conscientização, tudo vai para a educação, né? É Um verdade. trabalho de conscientização, né, de cultura e educacional, talvez facilite a disseminação dessa. É. Você colocou uma coisa muito importante, Faz né? sentido, Eduardo? Faz O que é que você total sentido. acha? Eu acho que, assim, eu estava conversando essa semana Qual é a sua opinião? com um diretor de tecnologia de uma das organizações aqui que está no nosso ecossistema. Uhum, E a gente conversando com ele dizendo que ia comprar uma determinada coisa e tinha um contrato muito grande que mandaram para ele e tal e tudo mais. E ele preparou um prompt dizendo: adote a persona de um especialista jurídico nesse segmento, papapá, papapá, e analise esse contrato aqui, me indicando quais são os riscos e quais são as mudanças que você sugere para que esse contrato não gere riscos. E aí ele colocou, fez o upload do documento lá do contrato que a empresa tinha enviado para ele, e a IA então identificou 8 grandes riscos naquele contrato. E fazendo as sugestões já da mudança das cláusulas. E ele foi e mandou para a empresa que ele estava contratando, que ele estava comprando, e a empresa fez a mudança para ele daquelas cláusulas, diminuindo totalmente aqueles riscos que naquele contrato padrão existiria. Então é como você coloca, eu acho que a gente tem que saber usar isso, é não ter medo, porque às vezes as pessoas têm medo, né, de utilizar aquilo ali, porque aumenta muito a nossa produtividade. Então hoje eu não consigo ver a gente trabalhando sem a inteligência artificial do nosso lado. Porque por mais que a gente, vamos dizer assim, tenha o conhecimento, a inteligência artificial serve até para contrapor, às vezes, algumas coisas ou para agregar algumas coisas que você não tenha pensado naquele momento, Eduardo, né? uma coisa muito interessante é o seguinte: a tecnologia ela é um meio, ela é uma ferramenta, ela nos auxilia, Exatamente. entendeu? Ela não É, nos substitui, ela né? não nos substitui, né? Exatamente. Ela, a não ser a tecnologia disruptiva, né? A Apple é uma tecnologia disruptiva, né? O iFood é uma tecnologia disruptiva, né? Essa sim muda tudo, né? Transforma. Mas a tecnologia que a gente está aqui falando, ela é um meio, Com certeza. ela já está totalmente disseminada. Tem um caso muito engraçado, deixa eu te contar, Eduardo. Eu recebi uma demanda há 15 dias de um cliente com nível de qualificação muito alto. É o CEO de uma grande empresa em São Paulo, um grupo, e tem outras tantas empresas embaixo dele, um cara muito qualificado. E ele me fez uma demanda específica, super complexa. Aí eu, meu Deus do céu, eu vou ter que resolver isso, porque para a experiência do meu cliente ser boa, Sim, né? Aí eu liguei para o Fernando Ferreira. Ele é o head do research da XP. Ele comanda um time de quase 100 pessoas que está
tá o economista-chefe, que é o Caio Megali, tem análises setoriais, e ele é o head desse time. Eu falei, Ferreira, cara, ele só faz análises, né? Tô com esse desafio aqui. O que é que eu faço com isso aqui? E era algo bem específico, Eduardo, e muito complexo. O que é que eu tenho aqui? Aí ele falou, Dandão, eu vou te dar aqui uma série de informações. Desculpa, tá meio desorganizado, mas tem muita coisa aí. Eduardo, ele mandou uns 3 links. Ele mandou. Ele é muito amigo meu e não se Aham. preocupou com formalidade de e-mail. De... Eduardo, ele mandou imagem, ele mandou ver o site, ele mandou 500 coisas. Eduardo, normalmente eu passaria um dia inteiro para organizar esse e-mail para dar o feedback ao meu cliente. Aham. O dia inteiro. É tipo, cara, eu fazia isso num sábado em casa, porque complexo, que tinha muita informação, fonte diferente. E você tem A que. orientação tinha que ser assertiva. Eduardo, eu joguei tudo no chat GPT, ele fez um e-mail incrível. Tema 1, link tal, links, tararatá. Essa imagem foi dando as referências, foi dando. Eduardo, ele fez instantaneamente. Legal, O que é que eu fiz? Você lê o e-mail todo e dá o seu tom, legal, né? Mas uma coisa que eu passaria o dia fazendo, complexo, um atendimento bem complexo, foi feito em 10 minutos. legal. Que 1 segundo para o chat colocar e 9 minutos para me dar uma olhada lá e tal. Então, assim, é um exemplo que a tecnologia não é para mudar o mundo das empresas. A tecnologia ela vem para melhorar os processos. Isso, da agilidade, Não é que a tecnologia produtividade. vai mudar a sua vida, a minha empresa é outra, assim, não, é processos simples e corriqueiros do dia a dia. Verdade. Nós estamos conversando aqui com o Daniel Demétrio, foi eleito um dos 10 tops assessores da XP do Brasil, né? E o podcast Lições Gigantes tem justamente esse objetivo, Daniel, de compartilhar, de aprender com gigantes como você, para que a gente possa trazer isso para a nossa realidade, trazer isso também para os nossos clientes e por aí vai, né? Então, o que que você acredita que foi importante você ser eleito? Existem milhares ou milhões de assessores financeiros no Brasil e você é um dos top 10 da XP. O que é que você acredita que você conseguiu esse prêmio? Eduardo, eu divido esse prêmio, cara, com todo o meu time. Assim, eu acho que institucionalmente eu tô lá, assim, mas eu divido muito com o meu time. Eu tenho uma equipe lá, e aqui não é demagogia, pelo amor de Deus, né? Eu tenho o meu mérito, eu sou um cara dedicado, eu sou muito focado, eu gosto de estudar, eu gosto de pensar fora da caixa, eu tenho Aham, meus méritos. A gente tem que ter autoconsciência, o que é que eu faço bem, o que é que eu com não faço. certeza, com certeza. Então eu tenho meus méritos. Mas eu digo para você o seguinte, eu tenho um time maravilhoso, cara. Eu tenho o head da mesa proprietária, que faz um trabalho incrível, tá? Mais operacional. Eu tenho uma mesa de produtos, tá certo? Eu tenho isso na nossa vertical de investimentos, né? A gente tem umas rotinas operacionais que funcionam super bem, né? Então, Eduardo, assim, eu até fico às vezes sem jeito com esses prêmios, porque é injusto, entre aspas, porque parece que é um mérito 100% meu. E eu repito, Eduardo, você me conhece, eu não estou sendo demagogo. Com certeza. É porque realmente é um trabalho em equipe. Um reconhecimento desse, Eduardo, muitos anos seguidos, você não pode ser para uma pessoa só, né? Então, assim, eu acho que o grande mérito é o time, Montar o time. montar o time, né? Todo empreendedor de sucesso, Dandan, É, ele tem que montar o time, né? Se ele não montar o time dele, ele nunca vai ter é sucesso, isso. E é um né? grande desafio hoje, mão de obra, né? Isso, é. Mão de obra é um limitador do crescimento, algo que retarda o crescimento Ter as de pessoas certas no ter a time, pessoa certa engajadas, no time, com engajada, mesmos sonhos, cultura, né? mesmo sonho. Mas, sinceramente falando, eu tenho muito orgulho Legal. do meu Então time. você faz uma metáfora mais ou menos que o prêmio foi como o Verstappen quando ganha lá o prêmio da Fórmula 1, o campeonato, mas não é só ele, né? Eduardo, É o projetista, é o mecânico, é o preparador físico, é o nutricionista, é todo mundo que está por trás, né? muito legal você citar isso. É, a XP patrocinou 1 ou 2 anos aquela equipe lá, verdinha, Aston Martin, de Aston Fórmula Martin, 1, né? do Fernando Alonso e do Stroll. Exatamente, Isso. exatamente, Eu sou apaixonado por Fórmula 1, hein? exatamente, né? E aí você tinha um piloto brasileiro que era o piloto reserva da Aston Martin. Isso.
foi o campeão da Fórmula 2, Foi que é campeão o da Fórmula Drogovic, 2. Felipe Drogovic. Drogovic, que é um menino incrível, acho que tá lá ainda. Tá lá ainda. E a XP patrocinava o Drogovic e tal, e isso me deu muita oportunidade de assistir alguns grandes prêmios pelo mundo, né, para ver Fórmula 1 e dava acesso aos boxes e tal, Aham. porque a XP patrocinava e tal. Eduardo, a sua analogia não pode ter uma analogia melhor. A gente ia ver os treinos lá, a partir de tempo. Isso aqui é uma ideia, turma, do trabalho em equipe, que na empresa é igual. Nossa, Quem é que aparece? É o Alonso, né? verdade. É o Alonso que aparece. Eduardo, sábado à tarde, no dia anterior à prova, a gente estava pertinho lá da Red Bull. E tinha um cara que foi pesado, né, para ter o mesmo peso do Verstappen. Max Verstappen, como se fosse o Verstappen. E aí esse cara sentava no Fórmula 1 sábado, ele sentava, e vinha assim umas 10 pessoas do time da Red Bull, Fórmula 1. Eduardo, eles faziam isso, eles fizeram isso durante quase uma hora. Esses caras empurravam o carro para trás, empurrava para frente, trocava o pneu, marcava o tempo. Aí depois voltava, empurrava de novo, treinando troca de Meu, pneus. A Fórmula 1 é o esporte individual mais coletivo que eu conheço. é verdade. Mas quem aparece é o Verstappen, que tem o mérito dele, Isso, dirige e exatamente. tal, né? Talvez esse seja o meu mérito, eu talvez seja o líder da turma lá, tô à frente, né? Legal. Sou um cara mais sênior. Mas essa analogia é boa. Eduardo, eles faziam isso quase uma hora. Já pensou? Empurrava o carro, aí trocava o pneu ali, todo segundo aí marcava. Aí trazia de volta, empurrava de novo, trocava o pneu. É isso que as Repetidas pessoas não vezes. entendem, né, Daniel? O Repetidas sucesso vezes. que a gente vê no final não é o final que é o sucesso, é o processo que gera o sucesso. E às vezes as pessoas Eduardo, não entendem isso. o talento sem a disciplina, sem o esforço, não serve para É nada, verdade, na minha opinião. com certeza. É lição de gigante, viu, pessoal? Lição de gigante aí. Tem um ditado, Daniel, que diz assim: se você quer que alguma coisa seja feita, dê a alguém ocupado, né? O Daniel equilibra a rotina dele com liderança na M7, viagens pelo Brasil e pelo mundo aí, participação na XP, premiação, programas de rádio. E como é equilibrar tudo isso e dar conta de tudo isso aí? Vamos compartilhar aqui gestão do tempo. Como é que você faz toda essa gestão? Antes de responder, eu queria. É uma brincadeira, só que é uma brincadeira verdadeira. Eu tenho uma sensação, Eduardo, que eu sempre estou devendo algo a alguém, entendeu? É uma sensação muito ruim. Isso é sair do desconforto total, né? É exatamente isso. Eu estou em uma eterna zona de desconforto porque eu acho que se alguém me abordou por qualquer assunto que seja, seja os meus filhos, tá certo? Ou um cliente, qualquer pessoa, ou um colaborador, um sócio, aquela pessoa merece um retorno, né? E aí, claro que você tem que ter uma gestão do que é urgente e importante, você dá o retorno logo, né? O que é urgente, pra você dar o retorno depois, e o que é importante, mas pode esperar um pouquinho. Mas eu tenho uma sensação de eterna dívida com alguém. Eu fico todo tempo pensando que eu não retornei, que eu preciso dar um retorno e tal. Então isso me deixa muito alerta, porque você precisa ser muito organizado, viu, Eduardo? Então, assim, eu perco muito tempo organizando a minha agenda, né? Você faz isso quando? No domingo, no sábado? Eduardo, eu faço quase que constantemente. Ultimate. Porque como eu atendo muita gente, muitos clientes, e é um atendimento Muito personalizado. muito personalizado, eu estou à frente de uma área muito private lá, chega muita coisa toda hora. Então, diversas reuniões por dia, mas eu, eu sigo aquele velho e bom just in time, Aham. né? O que chega você já resolve na hora, já resolve na hora, né? Eu acho que eu lido bem assim com isso, eu tenho facilidade de, assim, eu disperso com muita facilidade, Eduardo. Eu me desconcentro com muita facilidade. E no dia que eu percebi isso, a minha vida melhorou. Porque você sabe o defeito que você tem, uma qualidade, desculpa, uma característica que pode lhe atrapalhar,
mas você ciente disso, você se defende. Esse autoconhecimento é É fundamental para autoconhecimento. quem ter sucesso, né, Daniel? Então eu fico todo o tempo anotando, né? Então, assim, Eduardo, é um grande desafio hoje, controle de agenda. E aí eu volto a falar do time, né? Delegar. Ter um time Você que tem um time para você delegar, porque ninguém faz nada só. possa fazer por você, né? Eduardo, você sabe disso, você tem Legal. grandes sócios aqui, a Gomes de Maço, grupo, né, como um todo, tem quase 100 colaboradores. E apesar do brilhantismo que você é, Eduardo, que os seus sócios são, você não constrói isso sozinho, Sozinho. não é? Não consegue. Então eu acho que um time que você possa delegar, aprender, ensinar, né, trocar, eu acho que é fundamental e dar autonomia, né? Legal. Eu acho que, mas é um grande desafio isso aí, viu, Eduardo? Legal. É muita, Você, são muitos estímulos. você tocou num ponto importante que eu considero sempre. Eu acho que o que é uma pessoa de sucesso? Eu acho que uma pessoa de sucesso é aquela pessoa que não é só profissional. Eu acho que uma pessoa de sucesso é uma pessoa que tem sucesso profissional, mas também tem sucesso pessoal, na relação familiar e tudo mais. Como você equilibra tantas atribuições também com dar atenção à esposa, aos filhos, aos pais, aos parentes? Como é que você equilibra isso, Daniel? Eduardo, é um tempo de qualidade, né? Eu acho que todos nós precisamos, nessa organização de agenda, não é dizer que a vida pessoal seja algo programado que precisa estar em agenda, não é isso. Claro. Mas você precisa ter tempo para poder viajar, né? Para você poder desligar um pouco, né? E você está em casa, você está passeando um pouquinho, até para você voltar, assim, renovado, Energizado, né? né? Energizado novamente, para que você consiga seguir. E aí vem muita questão da disciplina. Acho que a atividade física é muito importante, né? Você está dando uma aula disso, está É, super focado aí nas suas corridas, né? Então eu acho que a atividade física ajuda. Então, colocando a vida pessoal nessa agenda de trabalho, a gente precisa ter na nossa agenda um tempo para e nós. um tempo de qualidade, né? Um tempo de qualidade para nós. Isso é É muito fundamental. importante. Quando a gente Fundamental. estiver com a família, que a gente esteja de corpo, mente e alma com a família, É né? isso. É isso. É isso. Fora do mundo dos negócios, qual é o hobby do Daniel? Que energiza, que ele gosta, que faz com que ele vivencie cada vez mais esse sucesso? Eduardo, eu gosto muito de esporte, né? Eu pratico muito esporte. Eu já fiz 6 maratonas, né? Engraçado, Daniel, sempre quem faz esporte tem um sucesso maior na vida. Você já notou isso? Tem muita correlação, Tem não muita tem, Anderson? correlação. Determinação, resiliência, persistência, É treino, isso. É isso. né? É isso. Eu acho que é uma coisa que você carrega para a vida, né? Já faz algum tempo que eu não corro nesse nível como atleta amador, né? Já faz um tempo, tenho muita vontade de voltar, me cobro muito por isso, mas dentro das minhas limitações eu tenho feito atividade física regularmente, Exatamente. né? Então eu gosto muito disso, quando eu falto me faz muito mal. O meu dia é completamente diferente quando eu consigo encaixar nele uma atividade física, né? E eu gosto muito de filmes, né? Séries. Eu sou um cara de hábito muito simples, Sim. Eduardo. Muito simples. Então eu saio muito pouco de casa. O tempo que eu tô livre, eu tô muito com os meus filhos, assim, vendo série com eles, batendo papo com eles. E eles já estão, assim, acima de 20 anos, né? Aham. Então estão se tornando grandes amigos, né? Legal, Então eu fico muito com eles. legal. Você disse que é um grande leitor. A gente compartilhando aqui lições de gigantes. Qual o grande livro pode ser lido, ter sido esse ano ou da 20 anos atrás, mas um grande livro que você indicaria que contribuiu para essa tua visão de sucesso que você tem hoje, Daniel? Eduardo, todo e qualquer livro relacionado à psicologia financeira. Eu gosto muito do Morgan Housel, Certo. né? Eu gosto muito dele. Então ele tem algumas obras, tem uma que é mais recente, né? Morgan Housel, né? Anota aí, gente. Morgan Housel, Né? para quem quer ter essa psicologia financeira de sucesso. É isso. Trata de vieses comportamentais que aumentam o risco em tomada de decisão, né, em Certo. relação a investimento, é exatamente tornar o mercado financeiro mais humano, né, e a gente ter a consciência que aquilo existe, isso nos ajuda muito, né, porque
é ruim você lutar e combater algo que você não conhece, né? Mas nesse caso ele mostra situações cotidianas lá, né, que ajuda muito. Então é a Bíblia da Faria Lima hoje, mas já há muito tempo que eu gosto demais do Morgan House. Legal. Nós poderíamos passar aqui o dia todo conversando, né, Conversa Daniel? boa, né? É, conversa Conversa boa, boa. passa rápido, né? Passa muito rápido e o aprendizado também é muito grande. Eu sempre aprendo quando converso com você. Mas a gente tem um tempo, né? Aqui com os nossos ouvintes, aqui com nossos amigos que estão acompanhando aí o Lições Gigantes. E eu queria finalizar, Daniel, agradecendo sua presença aqui, o seu tempo. Eu sei que é corrido, né? E você está aqui conosco aqui. É um agradecimento, obrigado mesmo. Que você desse 3 lições de gigantes. 3 lições. Pais, olha, se eu puder dar um conselho para vocês, faça isso, isso e isso. Para você ser um gigante também no sucesso na vida, nos negócios e pessoalmente. Eduardo, eu vou me atrever a dar Tá. três conselhos. A primeira coisa é estude mais psicologia, né? Estude mais psicologia. Estude mais o comportamento humano. Estude mais. Dá uma olhadinha no Morgan House e esses assuntos afins aí. Então, não é para você ser um expert no assunto, mas a psicologia norteia tudo. Eu já vou comprar os livros dele, hein? Eduardo, Finalizando aqui, já entro na Eduardo, Amazon comprando os livros dele. Eduardo, é quase que um pedido para a gente falar sobre isso depois junto. Então, estude mais psicologia. Isso é uma coisa. A segunda coisa, Eduardo, é dedicação, né? Se fala muito em resiliência, em trabalho a longo prazo, isso é muito bonito da gente ler. Mas no dia a dia, às vezes, é difícil. As pessoas desistem das coisas com muita Facilmente. facilidade. E eu repito, o talento, sem a dedicação e a disciplina, não serve para nada, na minha opinião. Então, eu sou muito a favor do trabalho árduo, da dedicação e do esforço, né? Assim, a gente fala na manter aquele pace, né? Aham. Tá? Então, é a segunda coisa. E a terceira coisa, Eduardo, ninguém faz nada sozinho, né? Então, procure pessoas melhores do que você e você dividir o seu dia, a sua vida pessoal, o seu trabalho, né? Porque essas pessoas vão lhe puxar para cima, entendeu? Pessoas melhores, e eu digo isso sem nenhuma demagogia. No meu escritório eu tenho muita gente melhor do que eu, e eu aprendo com ele todo dia e tento fazer coisa diferente. Então eu acho que estudar mais psicologia, dedicação, esforço e disciplina, e ter gente boa perto, essa, esse terceiro ponto não depende tanto de você, né? Às vezes não é simples, né? Você construir uma relação dessa Aham. forma, mas ninguém faz nada sozinho. Legal. Muito obrigado, Eduardo. Parabéns, é uma honra muito grande, cara, estar aqui no primeiro episódio aí desse projeto lindo que está dentro do que eu acredito nas coisas da vida, que é a oferta de conteúdo de qualidade, bem feita, feita com carinho, como tudo vocês fazem Legal. aqui. Obrigado. Daniel, estava rindo aqui porque ontem eu fiz uma postagem no meu Instagram e os meninos tinham me pedido assim 3 coisas que você diria, né? Ou aconselharia. E das 3, 2 nossas foram iguais. Foi? 2 foram iguais. Trabalho duro, dedicação e formar um time. Engraçado, né? Mesma coisa. Se eu olhar no meu Instagram, tá lá postado ontem, Que legal. que é a mesma coisa, né? Eu Coisa. acho que existe uma similaridade, uma sintonia Não, muito grande, né? nós temos uma cultura muito Muito alinhada, somos alinhada. amigos, né? É, Nos gostamos, é mútuo, né? Temos uma admiração é verdade. pelos sócios. Eu transfiro esse carinho que eu tenho por você, Eduardo, para todo mundo aqui da Gomes de Obrigado, Março. obrigado, Tenho muita gratidão aí. obrigado. E você é um campeão, Eduardo. Parabéns aí pela tua Você também. história e sigamos. Parabéns pelo Legal, novo projeto, viu? legal. Bom, gente, tivemos esse papo incrível aqui com o Daniel Demetrio, um dos melhores assessores financeiros do país, que eu tenho a honra de ser meu amigo. E aí você aprendeu várias lições. Então anota essas lições, revê novamente o podcast, ouve novamente o podcast, anota os principais pontos e adota na tua vida. Nós tivemos lições sobre educação financeira, tivemos lições sobre mentalidade financeira, indicação aqui de um livro que eu já vou comprar assim que finalizar, do Morgan Housel. Tivemos lições sobre sucesso pessoal, sucesso profissional, sobre sociedade, liderança.
Pô, foi fantástico, Daniel. Conversa boa, Obrigado, conversa obrigado. boa. Obrigado, meu amigo. Parabéns, querido. Fica Obrigado. com Deus. Obrigado.